O sobrenatural é algo inexplicável. A gente não espera, a gente não imagina, simplesmente acontece. Mas e se você trabalhar num lugar onde tem que lidar com gente? Não estou falando de gente viva não, mas sim gente morta. Esse lugar chama-se necrotério. Dentro desse lugar pode existir vários tipos de energias, ruins e boas. Fenômenos paranormais podem acontecer nesse local, porque as almas estão ali, diante do seu corpo. Tá curioso, né? Então fica aqui. No vídeo de hoje falarei para vocês de um filme que mexe com essa narrativa. E aí? O que será que está ali? Aguarde. O nome desse filme chama-se Autópsia de Jane Doe. E aqui no Brasil é conhecido como Autópsia. Esse filme ele teve a direção de André Overedel. A sinopse desse filme é o seguinte, abre aspas. Tommy Tinden e Alsted Tinden são os responsáveis por comandar o necrotério de uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Os trabalhos que recebem costumam ser muito tranquilos por causa da natureza pacata da cidade. Mas certo dia, o xerife local traz um caso complicado. Uma mulher desconhecida foi encontrada morta nos arredores da cidade, Jane Doe, no jargão americano. Conforme o pai e filho tentam descobrir a identidade da mulher morta, coisas estranhas e perigosas começam a ocorrer, colocando a vida dos dois em perigo. Essa é a sinopse do filme. Bom, quando você começa a assistir o filme Autópsia, você começa a sentir ali um clima de que alguma coisa vai acontecer. Como diz aquele ditado, algo de errado não está certo. E é justamente isso que acontece. O filme faz você mergulhar num momento tenso. Porque imagina bem, os policiais acabam encontrando um corpo escondido numa casa, literalmente. Esse é o começo do filme. Só que esse corpo ele está intacto pelo fato de ele estar enterrado. Mas aí vem um X da questão. Quanto tempo aquele corpo está lá? E por que ele está lá? Quem fez aquilo? O que está acontecendo? Então várias perguntas surgem quando esse corpo está ali. E esse corpo é levado para o necrotério, justamente onde está Tommy e Astrid, que são pai e filho. Uma coisa estranha surge aí. Quando eles colocam o corpo para fazer análise, eles percebem que o corpo é de uma jovem, literalmente. E o nome dessa jovem chama-se Jane Doe. Conforme os dois vão tentar descobrir o porquê, o como e de onde veio aquele corpo, eles começam a analisar que aquele corpo tem algo errado ali. Como assim? Bom, além do corpo estar ali, óbvio, eles começam a fazer a espécie da abertura do corpo para analisar de como que ela morreu, o que causou a morte. Isso é normal no necrotério. Quando ele começa a abrir o corpo, ele começa a analisar que os órgãos estão muito bem conservados. Outro detalhe importante, quando ele começa a ir mais a fundo do corpo, ele começa a ver uma espécie de desenhos dentro do corpo. Só que não são qualquer desenho, desenhos meio que malignos. Mas como assim? Vou chegar lá. Durante esses desenhos, a coisa fica mais estranha. Por quê? Você vai fazer a autópsia de um corpo, você abre. E quando você abre o corpo, tem desenho lá dentro. Quem fez aquele desenho? Como aquilo foi parar ali? Que loucura é essa? Bom, é isso que o filme traz pra gente. É um mistério que surge ao ar. Só que isso aí não é o problema. O problema são as coisas que acontecem durante a operação. Barulhos de pisada. Coisas começam a meio que cair. Sabe o que é mais bizarro disso tudo? Quando você está mexendo com um corpo desconhecido, que você não sabe de onde veio, a atenção aumenta. Quando Tommy começa a fazer mais ainda profundo a análise, começa a estudar, ele vê que aquilo ali não é normal. Literalmente. O corpo está intacto. Então ele faz uma segunda análise. Aquele corpo não é tipo algo de no dia para noite, mas sim de
décadas. Então, você não ouviu errado. Décadas. Então, aquele corpo está ali há muitos anos. Quando a análise fica mais profunda do que já está, aí vem o plot twist. Aquele corpo não era um corpo de uma pessoa normal, e sim de uma bruxa. Isso mesmo. O que fica mais perturbador ainda desse filme, que o corpo ele começa a se regenerar. Isso mesmo. Como assim? Vou falar uma pequena cena do filme. Tommy corta um dos órgãos. Deixa lá. E vai pegar a amostra para fazer a análise. Depois de um tempo, quando ele volta, aquele corte que ele fez se regenerou. Exatamente. Veja bem, você trabalha no necrotério, você recebe um corpo, certo? O corpo de uma pessoa jovem. Você começa a fazer análise. Só que quando você vai a fundo da análise, você descobre que aquele corpo está ali há muito tempo. E pela ciência, pela lógica, o corpo, em determinados dias, já começa a entrar em fase de decomposição. Certo? Essa é a lógica, essa é a natureza. E nesse filme não. Esse corpo, ele está ali como se tivesse, um exemplo, morrido ontem e jogaram ali. Só que, quando ele vai fazer a análise, aquele corpo está ali há muitos anos, intacto, sem nenhuma destruição. Entende? Como se a pessoa estivesse viva, estivesse ali. Só que, ao mesmo tempo, ela está morta. Bizarro, né? Bom, o filme te deixa essa tensão, deixa você maluco. E quando você descobre que aquele corpo é de uma bruxa, aí as coisas pioram mais. Um detalhe importante. Quando eles já descobrem que o corpo é de uma bruxa, aí que os fenômenos paranormais ficam mais pesados ainda. Aparições de fantasma começam a ter no local onde eles estão fazendo análise. E outro detalhe, tá? O necrotério onde Tommy Austin trabalha é na casa deles, exatamente, é embaixo. É uma espécie de porão. Então é um lugar perfeito, né? Juntou o útil com o agradável. Uma casa embaixo do necrotério. Olha que perfeito. Tudo que a bruxa queria. E foi o que aconteceu. Qual é o intuito dessa bruxa? Vingança. Ela está anos presa naquele corpo, se vingando de todos que tentam examiná-la. Todos que tentam abri-la, estudar ela, vão ser punidos por essa bruxa. Então essa é a narrativa do filme. O que ele quer dizer? Não mexa no que está quieto. É isso. Só que no caso do necrotério não tem como. Você trabalha com isso. Você trabalha analisando corpos de falecidos. Só que nesse caso não deu muito certo. Então você que trabalha em necrotério, qual que é a sensação? Qual que é o momento onde você tranca? Onde nem Wi-Fi passa? Porque imagina, quem trabalha com necrotério não é fácil. Lá dentro, muita carga existe. Muita energia está em volta. Porque está lidando com gente morta. Então você não sabe do que aquele ser morreu. Às vezes ele morreu baleado, ou morreu em acidente, ou morreu uma espécie de ritual. Então imagina, são várias probabilidades que podem acontecer durante esse processo. E esse filme, além de ser um filme, é óbvio, ele te dá um estralo na sua mente. Porque você está mexendo com algo que você não sabe, algo que você não conhece, o desconhecido. Entende? Você não sabe como o passado dessa pessoa, você não sabe o que ela fez. Entende? Às vezes a pessoa mexeu com forças ocultas, que quando você toca ali, você acaba sendo amaldiçoado por isso. É louco o que eu estou falando, mas tem sentido. O universo é a base de energia. Então se você encosta em algo ruim vai passar para você. É assim que funciona. E sabe o que é mais bizarro disso tudo? Os dois acabam morrendo. O pai e o filho. Então não teve sobreviventes. Os dois que manipularam o corpo, fizeram o estudo, acabaram sofrendo a vingança daquela bruxa que está ali há anos buscando saciar a sua sede. Só que aí tem mais um detalhe. O corpo de Jane foi levado para outro necrotério. Então vocês devem imaginar o que vai acontecer, né? Justamente, o novo ciclo vai continuar. Os especialistas vão tentar examinar o corpo e vão ser mortos por essa bruxa chamada Jane Doe.
Escreve aqui nos comentários se você já conhece esse filme ou já assistiu, o que acharam. Ele é um recado, é um aviso. Cuidado, você não sabe com quem você está mexendo. Fui.